Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre recrutamento, a diferença que nós temos entre recrutamento e seleção. Lembrando, tá? Na aula passada nós trabalhamos a descrição, né, de cargos e salários. A atividade da aula passada ainda está aberta para vocês fazerem. E eu estarei aqui à disposição para tirar dúvidas. Muitos me procuraram, tá? Acredito que eu tenha respondido a todos aí as dúvidas, tá? Mas fiquem à vontade em me procurar. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver a diferença entre recrutamento e seleção, tá? Prestem atenção nesse vídeo. Olá, eu sou a Grace Kelly e esse é o canal Dicas Profissionais. Hoje eu quero saber, você sabe a diferença entre recrutamento e seleção? Bom, quando nós estamos falando de recrutamento, significa que a empresa está fazendo um processo de divulgação da sua vaga, da sua oportunidade de trabalho. Então, o recrutamento ele faz a ponte entre o mercado de trabalho e a empresa. Claro que essa forma de recrutamento também pode acontecer internamente, né? Comunicar, divulgar as vagas para os seus próprios colaboradores e assim eles poderem participar desses processos seletivos. Então, já dei uma pista aí do que é a seleção, né? Bom, a seleção é o processo que esse candidato passa para que ele seja aprovado nesta vaga. Então, dentro dessa seleção pode haver várias técnicas, além da avaliação do currículo, pode ter entrevista, dinâmicas e atividades em grupos, entre outros. E aí pessoal, né, o vídeo, a consultora ela traz para nós uma maneira bastante simples, né, um vídeo curto e um vídeo objetivo, de uma maneira bastante simples, tá, da diferença de recrutamento e seleção, tá? Então eu acrescentei a fala dessa consultora porque eu gosto muito da forma como ela aborda, tá? Agora nós vamos dar continuidade aqui à disciplina. Eu trago aqui um autor, Gil, aqui do ano de 2007. Ele diz para nós 9 formas de se realizar o recrutamento, sendo que a própria nomenclatura já explica o processo sendo elas. Então vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos pensar na empresa. Lá na nossa primeira aula eu trouxe para vocês a figura organizacional de uma pirâmide, onde no topo nós temos o nível estratégico, no centro o nível tático e na base da pirâmide o nível operacional, tá? Então quando a gente fala de recrutamento dentro das empresas, a gente tem que entender que para cada faixa do nível hierárquico, cada uma dessas formas acaba sendo a mais indicada. Vamos lá. Primeiro, recrutamento dentro da empresa, que é o que a gente chama de recrutamento interno, né? O recrutamento interno, ele acaba servindo para cada uma, né, das partes da pirâmide organizacional, né? Tanto para o nível estratégico, tático, operacional. As pessoas dentro da empresa sempre, tá, vão ter esse acesso ao recrutamento dentro da empresa, chamado também de recrutamento interno. Claro, as empresas elas vão estabelecer aqui condições para que as pessoas participem desse recrutamento, né? E cada empresa dentro do seu setor de RH, vai trabalhar, né, os requisitos para que o candidato que já trabalha dentro da empresa possa participar, né? Isso aqui acaba servindo aí para qualquer uma das 3 partes da pirâmide organizacional. E é bem bacana, né? O recrutamento dentro da empresa, ainda relembrando a pirâmide, nós temos um recrutamento que ele pode ser na horizontal, ou seja, um determinado funcionário sendo alocado em outro setor, mas dentro da mesma faixa salarial, dentro do mesmo nível hierárquico. Este tipo de recrutamento também pode se dar na vertical, aonde
o candidato, né, no caso aí o colaborador, ele seja promovido, ele vá para um cargo superior ao dele. Você não precisa buscar uma liderança de fora, você consegue fazer a promoção do funcionário. E este recrutamento também pode ser, né, na diagonal. Você está dentro, esse já é mais incomum acontecer, né? Mas pode, você está dentro de um setor A, aí você vai promovido, mas para um setor B. Isso pode acontecer também. Então essas formas aí do recrutamento dentro da empresa, a gente tem todos esses tipos de movimentação. Uma outra forma são cartazes, né? Aí já são recrutamento não apenas dentro da empresa. Dentro da empresa também se utiliza cartazes, mas fora da empresa você vai colocar cartazes em locais de grande circulação. Isso acontece em supermercados de bairros, né? Dentro de estabelecimentos comerciais em geral, isso acontece. A recomendação, que é o nosso item 3 aqui, puxa vida, e como acontece, né? É o que mais tem hoje em dia, QI, recomendação. Pessoal dispensado. Então vamos lá, de repente você tem ali, isso aconteceu recentemente, né? Recentemente, uns anos atrás, aqui na Volvo de Pederneiras, porque eu conheço, né, uma pessoa que passou por essa situação. Essa pessoa foi desligada naquele corte que teve, na crise, né? Só que, como ela foi cortada e era um bom funcionário, na hora que a empresa se recuperou, a crise passou, a empresa foi atrás do pessoal dispensado. É uma fonte de recrutamento. E ele voltou a trabalhar, né, no setor e no cargo que ele já possuía. Agências de emprego, item 5, é uma boa fonte de recrutamento. Você vai até as agências e lá vai ter os serviços que ela prestam de fazer, né, essa ponte, essa atração de funcionários, esse recrutamento, né? Associações profissionais, associações de classe, né? Principalmente de profissões regulamentadas. Ah, preciso de profissional de contabilidade, eu preciso de psicólogo. Você vai lá no conselho regional, também é uma boa fonte de recrutamento. Anúncios, esse é um dos mais utilizados, né? Anúncio em jornais, em grande circulação, né? Anúncios no próprio site das empresas. E isso já está muito linkado com o item 9, já eu falo do 8 aqui, Headhunters. O item 9, internet, aqui já estou falando de redes sociais, né, de você compartilhar vagas, tem muita coisa fake aí no meio, mas também tem coisas bacanas, vagas legais, seguir páginas de empresa, Facebook, né? As redes sociais vieram para ficar e é uma ferramenta importantíssima também para recrutamento. E Headhunters, caça-talentos, isso aqui é bacana. Porque imagina lá no topo da pirâmide organizacional, nível estratégico. Imagina que você precisa contratar um diretor, você precisa contratar um CEO, um alto cargo estratégico da empresa. Você vai colocar um cartaz no supermercado para contratar esse nível de funcionário? Não, de maneira alguma, né? Você vai procurar pessoal dispensado, né? Anúncio em jornal. Anúncio em jornal até que cabe também, né? Mas o Headhunter é aquele cara que busca o CEO, que busca esse caça-talento, é um caça-talento que busca esse talento, né? Que já são pessoas que estão no mercado de trabalho, são agências geralmente que fazem esse tipo de trabalho, que tem esses profissionais Headhunter. Ah, eu preciso contratar um presidente de uma empresa. Aqui no Brasil a gente não está tão acostumado com isso, porque no Brasil nossas empresas são familiares. Grande porcentagem, mais de 90% das grandes empresas no Brasil são familiares. Então, a figura do presidente ela acaba se confundindo com a figura do dono da empresa. O dono geralmente é o presidente, aquele que vai presidir a empresa. Tá? Então, é um termo americano, Headhunters, porque nos Estados Unidos, as grandes empresas lá, dono tem papel de dono, ele está lá para receber rendimentos. E o presidente é um profissional de mercado que trabalha para presidir a empresa. Então o presidente da empresa não é a mesma pessoa do dono da empresa. Isso, tá, acontece muito nas empresas americanas e está começando a acontecer nas multinacionais aqui no Brasil também. Então esses profissionais Headhunters são quem busca esses candidatos para essas vagas, tá? Então Gil, esse autor aqui,
ele traz para nós, né, essas 9 formas de se realizar. E um autor que eu gosto muito também, que é o Hidalberto Chiavenato, ele já simplifica tudo em 3 formas de recrutamento, tá? E é isso aqui que a gente trabalha muito, que é o recrutamento interno, recrutamento externo, recrutamento misto. Então o que é o recrutamento interno? Já falamos, né? Gil, o autor do slide anterior, trabalha isso também. Recrutamento interno é você buscar funcionários dentro da própria empresa. Você tem talentos e você reconhece. Isso aqui é uma ferramenta motivacional muito bacana também. As empresas elas têm que utilizar, tá, desta ferramenta, recrutamento interno. Isso motiva quem está dentro da empresa. Ele enxerga a possibilidade de crescimento. Então não é só um processo, né, de RH dentro da empresa. É mais do que isso. Isso traz ali motivação para o funcionário. Isso é muito bacana. E Dalberto Chiavenato fala também do recrutamento externo. O recrutamento externo, aqui, nós não estamos falando de pessoas de dentro da empresa. Estamos falando de pessoas de fora da empresa. Então você não tem um profissional dentro da empresa específico para aquela vaga, com o perfil daquela vaga. Então você tem que ir para o mercado buscar. Ah, mas por que eu não tenho esse profissional dentro da empresa? Por inúmeras razões. Você não capacitou, você não soube contratar, você não visualizou uma possibilidade de crescimento, que aquela vaga poderia existir e tratou essas oportunidades possíveis para com seus colaboradores. Muitas das vezes a culpa não é só do colaborador que não se capacita, não. A culpa também é da empresa, que não mostra essas oportunidades, tá? Não formaliza seu planejamento estratégico para os funcionários. Então os funcionários não sabem para onde eles têm que buscar informação. Aí na hora que aparece uma vaga, a empresa tem que buscar lá fora. Desmotiva o funcionário. Tá? Mas muitas das vezes, recrutamento externo é necessário. Vamos supor, olha que bacana, uma empresa ela precisa contratar lá um contador. O contador dela saiu. Então, ela abre um processo interno. Tem alguém formado em contabilidade, tal. Não tem ninguém na empresa, ela vai ter que abrir o externo. Né? Então, o interno sempre é uma boa opção, mas muitas das vezes o externo é aquele que vai trazer o resultado. Vai que você não tem esse recurso dentro da empresa, esse candidato não está lá, né? Então você vai ter que fazer o externo. Só que muitas empresas já vai direto para o externo, né? Isso que acaba desmotivando. Tá? E nós temos também o recrutamento misto. Como o próprio nome já fala, é uma mistura do interno com o externo. Né? Quando isso acontece? Geralmente a empresa ela tem lá o recurso, só que às vezes tem um recurso, tem 2 recursos, então ela quer ver como é que está, se o mercado lá fora vai trazer alguém com um perfil, né, que ela precisa, mais aderente, ou se aquele perfil que ela está querendo fazer ali o recrutamento interno, ela está um pouco em dúvida, enfim. O recrutamento misto vai misturar tanto pessoas de dentro da empresa quanto pessoas de fora e vai fazer um processo seletivo contemplando ambos, tá? Todos eles têm vantagens e têm desvantagens que nós vamos trabalhar lá na nossa aula de terça-feira. É terça, né? Terça-feira, tá? Mas é importante aqui para essa aula que a gente já visualize essas formas de recrutamento. Então vamos lá. Como eu acabei de falar, o recrutamento interno consiste na divulgação de vagas e busca de mão de obra dentro da própria empresa, contemplando apenas os funcionários que nela trabalham e que podem vir a ser aproveitados em outras vagas. Né? O recrutamento externo consiste na divulgação de vagas em aberto de forma externa à empresa, ou seja, ele visa apenas os funcionários de outras empresas ou que estejam desempregados, desconsiderando seus próprios funcionários neste processo. E o misto é a junção das duas, como nós falamos. É uma modalidade em que a empresa contratante vai em busca de candidatos às vagas em aberto dentro e fora da empresa, mesclando as formas de divulgação de vagas e captação de candidatos. Tá? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Tá? Nós temos agora uma tarefa, vai aparecer para vocês aí em postagens. Vocês vão fazer essa tarefa, tá?
Vou dar um prazinho para vocês até terça-feira, até a nossa próxima aula. Gente, é importante que vocês façam. Tá? Eu já fiz um vídeo curto aqui, né, com a parte teórica bem curta. Vou postar também lá em arquivos esses slides. Eu trouxe para vocês um conteúdo curto, por quê? Para vocês aproveitarem esse período, né, esse tempo que sobra da nossa aula, para começar a fazer as tarefas, tá? Então façam, porque onde vai surgir as dúvidas, vocês vão me procurar, e na segunda-feira também eu vou corrigir e também vai suprir, né, as dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso. Vamos agora para as tarefas e lá vai ter uma atividade para vocês. Estou online aqui, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Beleza, pessoal?